Acabei de assistir o 4º episódio do anime To Be Hero X. Mano, que episódio incrível. Esse anime To Be Hero X, pelo que eu pude perceber assim por cima, não estudei o anime, somente vim gravar essa análise rápida porque acabei de assistir o episódio e o sentimento que fica depois é o que importa, tá ligado? E mano, parece que é um anime chinês, muito bem animado, uma pegada completamente diferente dos outros animes, que é todo num único formato, por exemplo, todo em animação 2D e tal, mas ele coloca uma animação 3D e 2D muito bem feita e muito bem colocada em cada momento do anime. É impressionante porque tem outros animes que utilizam dessa mesma técnica, mas eles utilizam como uma maneira de pobre, tá ligado? Tipo assim, coloca um 3D porco ali e pronto. Esse não, meu amigo. É incrível. Muito bem trabalhado. Eu vou contar logo tudo agora. Eu tava pensando em fazer um vídeo sobre isso, mas o vídeo é esse aqui. É o seguinte, no primeiro episódio, o que acontece? Ele era uma pessoa normal e foi demitido do trabalho. Ele era muito humilhado, muito debochado e o sonho dele era se tornar um herói. Só que, mano, tipo assim, ele não tinha chance nenhuma de se tornar um herói porque ele era somente um cara qualquer que trabalhava numa agência de marketing, tá ligado? E o patrão dele era extremamente otário com ele. Mas aí ele encontra o herói número 1, um dos heróis top 10, né? Dos maiores heróis da atualidade. E ele vê esse herói se matar na frente dele, mano. O bicho se elimina. Tá. Mate! E aí, o que acontece depois disso? Aparece uma arma de segurança, aparece uma agente, e essa agente, ela vai guiar ele para ele se tornar o herói que era aquele herói. Então, nesse mundo, os heróis, o poder deles fica aqui no pulso, que é basicamente um contador de confiança. Quantas pessoas confiam em você, quantas pessoas acreditam em você. E seu poder vem disso. Então as pessoas, o que é que ele faz? Ele se maqueia igual aquele herói e começa e recebe a confiança daquelas pessoas. E ele ganha o poder daquele herói. Só que, tipo assim, não é tão justo e não é correto, né? E esse herói tem uma namorada. E ele era apaixonado, o cara de verdade, é apaixonado por essa menina, né? E nessa mesma noite ele vai ter um encontro numa TV e vai ser transmitido para todo mundo, fazendo perguntas e respostas e encontrando com ela, né? Ele encontra com ela, acontece uma ruma de coisa. Ele tem uma luta incrível com o patrão dele, escroto, que tirava onda com a cara dele, que desrespeitava ele. E o que acontece? Mano, ele luta lá muito bem, responde as perguntas e respostas o entrevistador. O entrevistador fica muito irado porque ele tinha um detector de mentira e a intenção dele era destruir a carreira dele. Só que ele não conseguiu destruir porque ele responde muito bem as perguntas. E também o chefe dele chega e acaba com tudo, destrói tudo. Então eles, ao invés de sair daquela entrevista destruído, ele sai num nível mais alto ainda, meio que é o campeão de tudo. Tô cumprindo o papel perfeitamente. Consegui cumprir o papel do Nice. O Nice é o nome do herói que ele tava fazendo cosplay, né? Tomando a vida do cara. E aí esse episódio acaba, esse episódio vai chegando no final. Ele chega na casa dos heróis, na torre dos heróis, né? Que os heróis top moram nessa torre. E aí ele vai, ele vê que a namorada dele tá dormindo na cama, ele não mexe com ela, vai colocar um lençol nela e, mano, ele vê a cara dela de base, tá ligado? Tipo assim, ela morreu, mano, ela morreu, tá ligado? Aí você fica assim, mano, que é isso? Que? O primeiro episódio termina de maneira extremamente chocante. Chocante demais, você fica assim, mano, que é isso? Que é isso? Mentira, velho, que ela morreu agora que tá dando tudo certo. E aí você vai e assiste o segundo episódio. Eu acho que ele vai fazer um casamento com ela. Esse casamento é de fachada porque ela quer se livrar dele e ela odeia ele. Ela percebe logo, de primeira vez, quando olha pra cara dele, que ele não é ele. Então, ela não morreu. Foi uma ilusão. É porque eu tô contando aqui, tô me perdendo.
Mas ela não morreu, foi uma ilusão, tá ligado? Foi tipo assim, um sonho dele, um tchan-tchan. Ele vai fazer um casamento de fachada com ela, pra ela morrer na luta com o vilão e ela ir-se embora, né? Porque ela quer viajar o mundo, quer curtir, quer curtir a vida, quer curtir o mundo. E eles fazem, aparece o antigo vilão do verdadeiro Nice, que era na verdade o melhor amigo do Nice. Tenta entender o que acontece. Ele reconhece que aquele cara que tá lá não é o Nice. Mano, é uma luta incrível, uma animação maravilhosa. No final do capítulo, ela morre e no final vai embora para essa ilha, né? Só que quando ela vai embora para essa ilha, ela deixa cair o teletransporte. E que ela utilizava, o poder dela era se teletransportar para onde o Nice estivera. Que então ela usava o poder e se teletransportava para onde ele estava. A parte ruim do poder dela, tá ligado? Tipo assim, você tem teletransporte, mas só pode se teletransportar para onde o Nice estiver. Porque era o desejo dos fãs dela. Era um poder dado pelos fãs e essa era a limitação do poder dos fãs dela. Ela deixou o teletransporte lá e foi para uma ilha sozinha e foi-se embora. E aí o anime continua, né? Tem o terceiro episódio. É um episódio mais, tipo assim, uma pegada, mano, tá bom aqui. Agora ele vai ser somente seu Nice. E tipo assim, episódiozinho padrão. Não acontece nada de grandioso, nada de interessante. Vou deixar até você assistir. Vou nem lhe contar nenhum spoiler pra você ter assim, mano, episódio padrãozinho de qualquer anime, de qualquer animação. É isso aí. Mas o quarto episódio, meu amigo, que episódio absurdo. Principalmente o final. Eu não esperava jamais um final desse. Nesse final, o que que acontece? Mano do céu, velho. Eu tô em choque, mano. Eu não vou nem ver o quinto agora. Eu vou ver depois. Deixa aí, não vou mexer agora, não. Deixa aí que eu ainda tô raciocinando o que que aconteceu. Quarto episódio. O episódio começa com... O terceiro episódio termina com aquele vilão, aquele cara que foi tentar entrevistar ele pra tirar a máscara dele. Termina com ele descobrindo que o Nice não era o Nice. Que o Nice era apenas um cara qualquer, um marqueteiro qualquer. E isso, ele ganha poderes do mal e vai tentar desmascarar o Nice. E para isso, ele sequestra a namorada dele, do Nice, que estava morta, né? Que estava morta e foi para a ilha. E todos os fãs do Nice ficam acompanhando isso nas telas da cidade inteira. Todo mundo tá acompanhando isso assim, só olhar pra cima que todo mundo tá vendo, porque todo mundo acompanha a vida dos heróis. Vai um herói lutar com ele, com esse cara, e esse cara, ele humilha esse herói, mano. Humilha esse herói. Tipo assim, detona o cara até perde os poderes, o cara, tipo assim, foi tirado pra merda, tá ligado? E aí, mano, por que o Nice não foi, né? Que é o nosso protagonista. Ele não foi porque as fãs dele não queriam que ele fosse pra não desmascarar ele. Porque ele, o vilão lá, tava dizendo assim, se você vir pra cá, eu vou lhe desmascarar e eu vou também matar ela, porque ela não tava morta. E aí, ele não conseguia nem sequer chegar à porta, porque os poderes dele e a vontade dele não permitia, mano. Tipo assim, ele não, a vontade dele tinha de chegar na porta pra ir salvar ela, mas ele não conseguia, ele apagava no meio do caminho. E tanto que foi isso que aconteceu. Mas depois que o herói lá, o boxeador, perdeu, ele falou assim, não, mano, não tem mais o que fazer. Ele foi caminhando em direção à porta, caindo, morre, assim, se acabando ali. Quando chegou mais perto, quando chegou perto da porta, ele abriu o elevador e logo nessa hora o cabelo branco dele, do herói do Nice, já tinha ficado castanho, que é o cabelo do nosso personagem principal, que se chama Lin Lin. O cabelo dele já tinha voltado ao normal, já estava ficando castanho, preto. Ele já estava diferente já. Ela falou assim, a mulher lá que pegou ele para transformar ele em herói, falou assim para ele, você não vai conseguir lutar com ele, Nice. E ele falou assim, eu não sou Nice. Você fica assim, mano, mentira que você vai dizer pra geral que você não é Nice. Não acredito. Eu não acredito. Não. Mano, o bicho saiu, velho. Sem nada. Ninguém reconheceu ele.
porque ele era um cara completamente diferente. E ele saiu, correu no meio da multidão, bateu nas fãs do Nice, tipo assim, encostou, escorou, né? E foi em direção ao prédio que tava acontecendo a luta. E, mano, o maluco chega lá, velho, sem poder nenhum, sendo um cara qualquer. E o maior sonho dele é se tornar o herói top 1, tá ligado? O maior herói. E ele chega lá e, mano, é uma luta na moléstia, apanha, e é um sofrimento. E a animação, ela troca do 2D pro 3D, do 3D pro 2D. E é loucura, e é peia. Aquele anime lindo de se assistir, mano. Uma coisa linda, linda, bonita. Eu gostei de anime bonito, chique. Eu vejo assim, menino, como cheira dinheiro esse anime. Olha, eita, como os animadores trabalharam. Entendeu? Eu gosto disso, mano. E aí o que acontece? Ele vai lutar com esse caba. E no final, a namorada dele que tava lá não era a namorada dele, mano. Não era. Era a mentira do cara, tá ligado? Tipo assim, o cara queria revelar a mentira dele, de que ele não era o Nice, de que ele era um farsante. E ele utilizou a namorada do Nice pra chamar a atenção dele. Ele foi lá tentar salvar a namorada. Só que a namorada não era a namorada, era só uma boneca, mano. Meu Deus. E aí, beleza. Tipo assim, mano, mas a parte mais importante já foi. Ele se assumiu, botou a aparência dele verdadeira e foi-se embora viver a vida dele. Aí nessa hora, corta, o anime corta, tá ligado? E vai pra onde a menina verdadeira tava, tá ligado? E mostra lá ela numa ilha deserta, abestalhada. Foi pra ilha deserta, deixou o teletransportador cair no chão. Ou ela jogou, eu acho que ela jogou. E ela não conseguia mais ir embora da ilha, mano. E aí o que acontece? Ela não conseguia mais ir embora da ilha, ficava jogando as cartinhas no mar pra ver se alguém salvava ela. Ninguém salvava ela. E ele, depois de voltar para a aparência normal, ele pega o teletransportador dela e vai lá buscar ela. Mano, ele chega lá, a bichinha, velho, toda descabelada, toda fedorenta, com cheiro de sovaco, toda suja, entendeu? Pelo menos ela tava comendo bem, né? E aí ele vai, chega lá, tipo assim, dá aquela sensação, sabe aquela sensação de que, tipo assim, poxa, mano, agora vai tudo ficar bem, velho. Agora vai tudo dar certo, velho. Agora, nossa, que coisa boa. E aí a gente tem o pequeno reprise do primeiro episódio. Ela leva um tiro na cabeça, meu amigo. Na frente dele. E morre. E o cara que deu tiro na cabeça dela, ele tá ali atrás dela. Assim. Pô! Opa, fui eu aqui, ó. Eu aqui, ó. Eu. E acaba o episódio. Mano. Eu não quero nem ver o próximo episódio. Eu tipo assim, sabe quando você fica assim, pô, mano, agora vai ficar tudo bem, agora vai ficar a história bonitinha, vai ganhar vários poderes, vai se tornar o maior herói do mundo. Pá, tiro na cabeça. Que? Igual Jujutsu Kaisen, morri. Tu é doido, meu irmão. Enfim. Tube Hero X, mano. Pode assistir, boy. Ai, tô... Ai.